De volta já aqui com Bem Assim. Seguinte, de acordo com pesquisa, os pacientes com Covid-19, eles têm pelo menos 3 vezes mais probabilidade de apresentar complicações se também tiveram doença gengival. Então, se você teve doença gengival e teve Covid-19, é bom ficar em alerta, tá? Isso se dá por conta da periodontite. Quem vai explicar muito mais pra gente sobre esse tema agora aqui no Bem Assim é a especialista em periodontia, Rosa Vanderlei. Acertei, Rosa? Isso mesmo. Bom dia! Bom dia. Seja muito bem-vinda aqui ao Bem Assim. Obrigada pela sua participação. Vamos começar explicando, então, o que é a periodontite, para quem não entende? Então, a periodontite, ele é um estágio mais grave da doença periodontal, doença da gengiva, né? Certo. Geralmente inicia com uma inflamação na gengiva. Normalmente os pacientes apresentam um sangramento ao escovar, usar o fio dental. Certo. Muitas vezes eles acham que machucou a gengiva e param de usar o fio dental, inclusive, que é um erro, né? Não é para deixar de usar, Não é para né? deixar de usar, porque aí o sangramento ele vai aumentar, né? A placa vai acumular ali e vai aumentar esse sangramento. Se não for tratada, a gengivite, né? Ela pode é mais conhecida dessa forma, gengivite, né? que é a inflamação na gengiva. Tá. Ela pode evoluir para periodontite, que já é o estágio mais avançado, já começa a atingir osso, as estruturas que sustentam o dente na boca, né? Tá, então, por onde é que deve começar o meu alerta? É já na gengivite? Na gengivite. Na gengivite já deve começar. O ideal é que se faça a prevenção, né? Certo. Você sempre ter um acompanhamento. Se você não apresenta nenhuma sangramento, nada mais pelo menos de 6 em 6 meses, você tem que fazer a prevenção, né? Para que não, principalmente se você tiver alguma comorbidade. Certo. Então, no caso, olha, percebeu aí, né, que a sua gengiva, ela tá mais vermelhinha, isso também acaba interferindo? Interfere. Ela fica vermelha, ela sangra, ela pode ficar inchada também. Então, perceber esses sinais, esses sintomas, né, tá passando o fio dental, tá escovando o dente, tá sangrando, já acende o alerta e já busca um dentista, porque é o melhor caminho. E é verdade que tem essa relação aí entre a periodontite e a Covid-19? Explica pra gente. Então, saiu um estudo agora, né, que foi feito uma associação de algumas instituições do Catar, Espanha e Canadá. Sim. Eles fizeram um estudo, saiu agora em fevereiro, no Journal Clinical Periodontology, que eles conseguiram observar nesse estudo que pacientes que tinham história, né, de doença periodontal, eles têm 3 vezes mais chances de agravamento da Covid. Olha só. Chegar a precisar internar, precisar de ventilação assistida e até mesmo entubar. Pois é, a gente que achava, né, lá no começo da pandemia que a Covid afetava apenas os pulmões, não, né? A gente até recebeu um cardiologista aqui falando, olha, tem diversas, ela pode afetar, né, a doença, diversos órgãos, coração, cérebro, e agora, né, a gente está vendo aí que a periodontite também pode acabar agravando, né? Exatamente, porque na verdade a periodontite, ela é uma inflamação ela gera uma inflamação sistêmica, Sim. né? E ela está muito ligada a pacientes que têm problemas cardíacos, respiratórios, obesos, diabetes. Todo grupo de risco. Todos os grupos que estão ligados às condições mais graves da Covid. Então, assim, tem que estar de olho. Esses pacientes, a gente sempre recomenda que pacientes que têm alguma dessas comorbidades sempre tenham um acompanhamento com o periodontista, né? Muito bem. Eu tinha notado aqui, a falta de higiene bucal, ela favorece para o surgimento da gengivite, da periodontite? Favorece sim, né? Olha só. A higiene bucal é muito importante que você mantenha uma higiene bucal adequada. O uso de fio dental todos os dias. A gente às vezes recomenda para o paciente, eu não tenho costume de usar o fio antes de dormir. Principalmente, né? E pelo menos antes de dormir. Escovar sempre que comer, usar uma escova macia, que seja pequena para chegar até os últimos dentes, né? Massagear. E não fazer aquela escovação
2 segundos, né? Passou a escova, né? Tchau. Fazer uma escovaçãozinha mais demorada, mais caprichada, porque é muito importante. E muita gente deixa assim a saúde bucal em segundo plano. Pois é. Às vezes a pessoa só procura um dentista quando está sentindo alguma coisa. E é importante manter, porque a gente, tem uma frase que uma professora da Universidade de Pernambuco fala, ela diz, a saúde da boca, ela não pode ser separada da saúde do corpo. Sim. Elas estão caminhando juntas. Então, a gente tem que ter essa atenção. Muitas vezes as pessoas deixam a saúde bucal, tá doendo, eu vou. Mas se não estou sentindo enquanto não tiver, nada, né? Enquanto não tiver, mas é muito importante fazer a prevenção. Pois é, e era exatamente isso que eu ia falar. Você falou aqui da prevenção, né? De sempre estar indo aí ao dentista pelo menos de 6 em 6 meses. Então, se a gente previne, né? A gente não vai precisar remediar. Vamos lá, seguir por aqui, ó. Queria saber se os adultos, eles são os mais afetados, tá? Pela periodontite, ou se são, por exemplo, as crianças, os idosos. Os adultos são mais afetados, né? Apesar de que hoje em dia a gente já encontra muito assim, adolescente, né? Principalmente agora nesse período que pandemia, estão em casa, aí comer e esquece que tem que escovar os dentes, né? Então, assim, normalmente nossos pacientes são pacientes adultos, né? Na faixa etária aí de 30, 40, 50 anos, mas assim, hoje em dia já vem aparecendo alguns adolescentes com problema periodontal. Começa com a gengivitezinha, né? Aí vai deixando, né? E nesse período, muita ansiedade, tudo isso diminui, né? A imunidade. E a imunidade baixa, ela também é prejudicial para a gengiva. Para a saúde bucal, né? Olha só, tá vendo, gente? Antes eram os adultos, agora até adolescentes já estão começando a apresentar, então vamos todo mundo ficar muito atento a isso. Uma gengiva saudável sangra? Não. Não, né? Gengiva saudável não sangra. Não vai sangrar. Então, logo, assim, caso essa inflamação ela não seja tratada, percebi todos esses sintomas que você falou aqui, da gengivite ou da periodontite, pode acabar se agravando esse caso? O que é que pode acontecer? Pode sim. A periodontite, você não trata a gengivite, ela evolui para uma periodontite. A periodontite mais grave, você pode chegar a perder os dentes. Eles vão começar a ficar moles e chega um momento que a gente não tem mais como manter esse dente na boca. Ele realmente chega a um ponto de perder todo o osso, que é a estrutura que está sustentando o dente, e perde o dente. Pois é. Quer evitar chegar nesse ponto, então vai ao dentista, né, Rosa? Exatamente. É muito importante que as pessoas tomem a consciência de que é importantíssima a saúde bucal. Então vamos reforçar quais que são os principais cuidados que a gente deve ter com a nossa saúde bucal? Saúde bucal é higienização, né? Usar o fio dental todos os dias, sempre que comer, escovar. O pessoal fala, não pode comer. Se comeu doce, escove os dentes depois. Se escovou, fez uma higiene boa, tá tranquilo. E ter o acompanhamento com o dentista. Até assim, nesse momento, muita gente está com receio, né? Sim. De ir ao dentista por conta da pandemia. Mas assim, você procurar um profissional sério, né? A gente está usando todos os EPIs, todos os equipamentos de proteção. Reforçamos também a biossegurança, a gente está seguindo todas as normas dos órgãos de saúde. Então, assim, é um ambiente muito seguro. Certo. Não tem que ter medo de ir ao dentista. Medo faz não tratar, exatamente, né? Não prevenir. Aí sim faz medo. E se já teve, né, aí a periodontite, é bom ficar bastante alerta com a Covid-19 também, né, Rosa? Exatamente. A periodontite, na verdade, ela é uma doença que a gente consegue controlar. Sim. Se você não tem esse controle, ela pode vir a evoluir. Então, uma doença que a gente precisa sempre estar no controle. E se já teve, é bom reforçar o cuidado aí com a Covid-19, tá? Porque pode sim acabar agravando o seu caso. Então, por via das dúvidas, né? A gente está falando sobre prevenir, que é melhor do que remediar. Busca o teu dentista, né? Vai lá, procura mais informações, tem todos os cuidados, vai às suas consultas regularmente. Esse é sempre o melhor caminho. Rosa,
Qual que é a mensagem, então, que a gente pode deixar sobre esse tema aqui para o pessoal que está nos acompanhando? Então, a mensagem é essa, não ter medo de ir ao dentista nesse momento, fazer sua higienização, não esquecer de reforçar a higienização e fazer as suas manutenções preventivas, né? E ir regularmente ao dentista. Isso mesmo. Contatos, redes sociais, Rosa, quem gostou do nosso papo, como é que pode fazer, né? Talvez alguém tenha lembrado aí, eita, preciso ir ao dentista, preciso me cuidar. Como é que faz para encontrar você? Então, meus contatos, eu tenho o Instagram, é doutora_Rosa Vanderlei, com WY, tudo junto. E o consultório fica no Farol, o contato é pelo WhatsApp, né, o 999839196. Muito bem, obrigada, Rosa, pela sua participação aqui. Obrigada pela presença e por ter aí nos feito esse alerta, né? Obrigada a você por essa oportunidade. Viu? Bom dia. Você que está aqui ligadinho com a gente, seguinte, vamos agora acompanhar uma matéria de Alexandre Lino sobre imposto de renda. O prazo ele foi, né, estendido, mas é bom ficar atento aí a alguns alertas. Vamos lá, coloca aí na tela, Josi. Chegando a hora de prestar contas ao leão, declarar o imposto de renda. Mas você sabia que é possível doar parte do que você vai ter que acertar as contas com o leão? E para falar sobre esse assunto, a gente conversa agora com José Carlos Melo, ele que é coordenador estadual do Programa de Voluntariado da Classe Contábil. Doutor Zé Carlos, seja bem-vindo à TV Mar. Pode explicar para a gente como é que se faz, como é possível fazer essa doação? Sim, é muito importante na verdade, nós estamos uma oportunidade agora, nessa época da declaração do imposto de renda, da gente exercitar dois atos importantíssimos. O primeiro, de solidariedade. O segundo, de cidadania fiscal. Como? Na declaração do imposto de renda é possível fazer uma destinação de até 3% para os fundos dos direitos da criança e do adolescente e mais 3% para o fundo da pessoa idosa. Então você vai exercitar sua solidariedade, vai destinar parte do seu tributo, do imposto de renda devido para esses públicos que são importantíssimos e diante da pandemia estão carentes, né, de recursos para serem implementadas ações. Então, primeiro as crianças, que é o nosso futuro, e depois os idosos, que já deram a sua contribuição para a nossa sociedade. Qualquer contribuinte que precisa acertar as contas do leão pode fazer essa doação ou é específico para algum tipo de contribuinte? Muito bem. O contribuinte que faz a declaração pelo modelo completo, que é a declaração de ajuste pelas deduções legais, só ele pode. Menos o que faz a declaração pelo desconto simplificado. Esse não é permitido por lei. Então, aquele contribuinte que faz a sua declaração lançando lá as despesas para fazer o ajuste, esse pode fazer essa destinação de 3% para o fundo da criança e 3% para o fundo da pessoa idosa. O contribuinte que faz essa adesão resolve doar para os fundos, ele tem algum benefício? Sim, um benefício muito bom, inclusive. Por exemplo, primeiro que quem paga imposto, quando fizer a sua declaração de ajuste e resultar em imposto a pagar, ele não vai pagar nada mais por isso. Ele apenas vai separar, vai destinar 3% para a criança e 3% para o fundo do idoso. Ou seja, não terá nenhum acréscimo. E a notícia é melhor ainda. Quem tem restituição, quero aqui aproveitar para desmistificar isso, quem tem restituição, além do investimento social, é um investimento financeiro. Porque o valor que você destinar para o fundo da criança e para o fundo do idoso, você terá esse valor devolvido junto com a sua restituição e o melhor, esse valor será somado à sua restituição e será corrigido pela taxa Selic, que no último mês teve um aumento que melhora ainda esse valor a ser devolvido. Será uma correção pelo valor total. Para a gente finalizar, deixa uma mensagem, um reforço dessa importante iniciativa. Quero convidar os contribuintes, os cidadãos alagoanos, para que façam essa destinação, se sensibilizem, porque isso, além de um investimento social, um exercício de cidadania, onde você escolhe para onde vai o imposto que você paga,
também é um ato, uma oportunidade de investimento, além de social, financeiro, no caso de quem tem restituição. Portanto, exerçam esse direito, contribuam para as crianças e adolescentes do nosso estado. Pois é, vocês acompanharam a importância de contribuir com o fundo social, tanto da criança quanto do idoso, na hora de declarar o imposto de renda. Fica a dica, aproveite essa oportunidade e ajude, contribua com o social. Aqui na Associação Comercial Alexandre Lino, na TV Mar. Que legal, né? Olha, então fica essa informação, vai, né, declarar o imposto de renda, você pode sim ajudar quem está precisando, né? Crianças, idosos, fica aí então essa dica para você. Vamos agora para um rápido intervalo comercial, daqui a pouco a gente está de volta para falar sobre a importância de cuidar da voz.